O vídeo de hoje está imperdível. Vou te ensinar a fazer uma poltrona, trabalhar ela na aquarela, tá bom? Depois a gente vai jogar ela lá no Canva, onde a gente vai criar uma apresentação incrível que vai encantar muito o seu cliente. Então não perca esse vídeo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Fabrício Ronco, eu sou arquiteto e designer. Muito bom ter você aqui comigo no canal. E eu queria mostrar para vocês hoje esse vídeo aqui, que é muito importante, porque ele fala de como você apresentar melhor um trabalho, um projeto para o seu cliente, tá? Então eu vou mostrar passo a passo desde o começo, desde o croquis, tá? Depois a gente vai trabalhar com aquarela, fazendo uma parte mais artística, bem interessante, modelar ela no SketchUp, renderizar no Keyshot e no final, a cereja do bolo, nós vamos fazer uma apresentação muito bacana, muito sofisticada no Canva, tá? Então peço para você ficar até o final desse vídeo para você ver todos esses detalhes. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Dá um joinha, compartilhe com todos os seus amigos. Eu percebo que as maiores dificuldades que vocês têm, que a maioria das pessoas tem, na verdade, é na hora de montar uma apresentação, de apresentar algo bonito, algo agradável, né? Algo que vai encantar o cliente. Então, muitos alunos vêm me perguntar, e muitas pessoas também vêm me perguntar, assim, como é que faz para montar uma apresentação legal? Como faz para a gente encantar o cliente, né? A gente tirar aquele uau do cliente. É o que vai fazer a diferença na hora de você fechar um negócio, de você conseguir conquistar um cliente, conquistar uma pessoa, tá? Então, como nós temos grandes possibilidades artísticas de desenvolver, né, desde desenhos, ferramentas artísticas, né, como pintura, vários outros tipos de acabamento, nós temos também o render, né, apresentação escrita. Então, a ideia é montar, né, algo que seja assim grandioso, algo que seja uma colcha de retalhos com cada um desses elementos, porque cada um deles são importantes, desde a concepção ao projeto e à apresentação. Então tudo isso vai valer ponto na hora de você apresentar. Então nesse vídeo eu quero mostrar para você como você sarar a sua dor aí na sua apresentação usando ferramentas simples, fáceis de você trabalhar, que são bem intuitivas. Então bora começar. Primeiramente queria mostrar para vocês esse estojinho aqui da Winsor & Newton de aquarela, tá? É um estojo muito bacana, muito legal. Ele vem num kit, tá bom? Vou botar depois aqui embaixo na descrição para vocês onde você compra. Também vem essa pena aqui, tá? É uma caneta, como se fosse uma caneta de aquarela, onde você consegue daí colocar dentro desse bastidor dela, você consegue encher de água. Isso é muito legal, porque daí você tem como se fosse uma caneta mesmo, livre, né? Um pincel, e você vai reabastecendo ali, né? Nesse espaço. Você joga água aqui dentro e vai reabastecendo e vai utilizando. É muito prático, tá, pessoal? Então é um kit pequenininho, bem prático, slim aí, bom para você usar no seu dia a dia. Tá? Então vou mostrar um pouco para vocês aqui a respeito da técnica de aquarela, tá? Ali eu molhei na tinta, né? E como nós temos a água já, né, aqui dentro desse reservatório, então fica mais fácil, você não precisa ficar molhando o pincel toda hora, né? Então, vocês vão perceber que eu vou fazer uma base primeiro, tá? Nesse azul aqui. E depois eu vou molhar de novo na tinta e vou passar para dar o efeito de luz e sombra, tá? Sempre, no caso, espere um pouco para você dar a segunda demão, tá? Espere a tinta secar, a água secar para você dar a segunda demão. E é legal também nesse kit que ele tem esses reservatórios, esses espacinhos ali onde você pode misturar, tá? Então você pode criar vários tons ali de paletas, né? Para você ir fazendo suas cores. O papel que eu estou utilizando aqui é um Canson 180 miligramas, tá? É um papel daí que ele já tem uma densidade maior, uma espessura maior, então facilita para não vazar do outro lado a tinta, vazar a água. Aqui eu vou fazendo os detalhes daí, mostrando a madeira, né? Pintando aqui de marrom, o marrom que eu fiz uma mescla. E o legal aqui nesse caso, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a poltrona em perspectiva, daí eu estou trabalhando os detalhes dela, separados, tá? Aqui nos cantos, para depois eu jogar isso e fazer uma apresentação, tá? Então a ideia desse vídeo é que a gente possa fazer tanto a parte artística, né, do croquis e da aquarela, depois a parte de modelagem, renderização e a apresentação no Canva, tá? Então é um vídeo bem completo aí para vocês poderem utilizar todas essas ferramentas aí, todas essas técnicas e melhorar muito o trabalho de vocês, tá? Explorar, deixar bem mais criativo e atraente. Vocês vão perceber que deixa bem fluido, tá? Aqui, como a tinta está embutida nesse reservatório, ele fica bem fluido para trabalhar. Fica muito fácil
como se tivesse um pincel mesmo, né? Um marcador, alguma coisa assim. Aqui eu estou fazendo um pouco um azul mais escuro para destacar as sombras da minha poltrona, tá vendo? Então eu marco aqui embaixo do braço, ali no cantinho, né, onde faz uma sobreposição de sombras, aqui também embaixo do assento, nos cantinhos, e vou colocando alguns detalhes aí que vai enriquecer e soltar o nosso desenho. Veja aí como é que tá ficando. Vocês percebam que é um traço bem solto, né? Eu utilizei aqui uma caneta Bic mesmo, preta, para fazer a base do meu croquis, tá? Bem penteado, bem solto, para ficar esse traço artístico. Vou dando agora alguns retoques no meu azul, tá? De luz e sombra. E lembre-se sempre de deixar secar um pouco, tá? Essa base, porque senão o papel começa a enrugar, ele também começa a soltar, né, partículas do papel. Isso vai acabar estragando o seu desenho. Aqui eu estou reforçando a parte do marrom, né, para destacar a minha madeira. Aqui é o assento, né, e ali a parte da travessa, do pé e da travessa embaixo, onde eu quero mostrar o efeito que vai ficar. Esse cantinho que eu estou fazendo aqui, percebam que é como se fosse a lateral do meu assento, tá? Onde vai encontrar o pé e essa cinta, né, como se fosse uma cinta de tecido, tá bom? Olha ele como é que tá ficando. Então, legal, você pode trabalhar essas cores de azul ou outras cores também, dando diferentes nuances, tá bom? E perceba aqui que eu fiz uns detalhes, tá? Eu acabei soltando mais meu desenho, trazendo um reforço com a caneta. E uma coisa legal também que você pode utilizar, por exemplo, é as especificações daí dos materiais, os descritivos, você pode escrever puxando setas, colocando medidas. Isso vai deixar seu desenho mais despojado, mais artístico e mais atraente para quem for olhar. Vou mostrar agora essa caneta aqui para vocês, pessoal. Uma caneta de lettering, ela é japonesa e eu achei ela muito legal. Ela tem um traço bem fluido, uma pegada assim bem oriental, né, de desenhar kanji, nessas coisas. Mas eu estou utilizando ela aqui para fazer uns reforços, tá, no meu desenho. Alguns pontos assim que eu acho interessante, que isso destaca e dá um brilho maior para a nossa obra. Então esse é o resultado. Daí que vocês acharam. Acho que ficou bem legal. Agora eu vou pegar esses aqui, eu vou tirar uma foto e vou jogar no Canva depois para a gente fazer a apresentação. Mas primeiro eu vou fazer a modelagem da peça. Bom, já aqui no SketchUp, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um retângulo, tá? Normal. Depois eu vou jogar umas medidas aqui. Se você tiver dificuldade, você pode colocar a foto aqui no SketchUp, a foto do seu croquis, para você ir analisando, né? E você tentar fazer ela de uma melhor forma, né? De um jeito mais assertivo. Mas aqui no caso, eu estou olhando para o desenho que está aqui na minha frente e estou modelando ele, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar primeiro aqui aquela minha almofada do encosto, tá? E dos braços. Então ela tem mais ou menos esse formato, tá? O que eu vou fazer aqui agora é só dar uns ajustes assim, para tentar chegar ela naquele formato que a gente tem, um formato de arco, né? Agora eu vou dar aqui um extrude, né, para cima e vou vir nas minhas ferramentinhas ali do Artisan, né, do Round Corner, que eu acho muito legal. Então eu vou clicar no primeiro, no segundo, e esse vai ser o efeito que ela vai ficar. Bom, eu não achei que foi muito bom, então eu vou usar o Subdi para fazer, tá? O Subdivisions, que eu acho que vai ficar mais orgânica, assim, é, mais bem estruturada a peça, tá? Então vamos fazer com o Subdi o nosso encosto, eu acho que vai ficar mais legal. E lembre-se, para o Subdi funcionar, a gente tem que agrupar o nosso volume, tá? Então eu vou agrupar aqui agora esse encosto e depois eu vou no Subdi. Bom, se vocês não têm ideia do que eu estou falando, Subdi, Round Corner, pegue os outros vídeos que eu tenho aqui no canal que eu explico passo a passo como funciona, né, esses apps aí, esses plugins do SketchUp que são muito importantes e muito interessantes. Eu vou trabalhar agora um pouco com a escala dele, vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Deixar ele mais arredondado.
E agora eu vou pintar, tá? Eu vou ali no meu baldezinho e vou pintar. E como ele está agrupado, ele vai pintar dos dois lados, tá bom? Se vocês quiserem sumir com essas linhas que às vezes ficam, vocês vêm aqui no Hidden Geometry e clicam, daí ele vai desaparecer. Agora eu vou trabalhar os pés da minha poltrona, tá bom? Então eu fiz aqui uma linha, né? Uma linha horizontal e uma vertical inclinada. Dei um push and pull, daí com um círculo, tá? E criei meus pés. Agora eu vou desenhar um assento, ó, coloquei a vista superior, tá? E fiz aqui um plano, tá? Em cima. Vocês estão vendo que tem uma inclinação ali, né? Do encosto, que ele vai se fechando um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar, ó, um pouquinho para cá, para ficar na linha do meu braço ali, de um lado e de outro, tá? Para fazer o meu assento. Então o assento ele vai ficar também esse afunilado na parte de trás. Eu vou movendo agora essa parte, né, que vai ficar meu assento, que é esse trapézio, e vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou dar um push and pull, só vou ajustar ele aqui um pouquinho, tô vendo que tá um pouquinho desajustado aqui atrás. Vou deixar ele mais reto aqui, tá? Apagar as linhas que estão de construção. E vou dar um extrude, tá? E vou fazer a mesma coisa agora, tá bom? Eu vou clicar ali, vou usar ou o round corner ou o subdi para ver qual vai ficar mais legal. Vou ver o round corner primeiro. Aí eu coloco 2 ali do ladinho, lembrem? Nos segmentos, número de segmentos eu ponho 2, tá? Aqui, para ele ficar mais bonito. Vai ficar mais orgânico, tá bom? Eu achei que ficou interessante. Agora eu vou desenhar os pés, tá? Da poltrona. Então eu vou fazer uma linha aqui vertical, tá? No eixo azul. E vou deixar ela alinhada com o pé de trás, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um círculo aqui, ó. Por cima, ok? E vou fazer follow me. Então, pode ser o extrude também, né? Que eu acho que aqui daria tranquilamente. Não precisa ser o follow me, não. Tá? E agora o que eu vou fazer, tá? Eu vou afunilar esse pé. Então, vou clicar aqui, vou dar um scale, vou diminuir. Se apertar o Ctrl, todos os lados vão ao mesmo tempo diminuindo, tá? Proporcionalmente. E vou fazer a mesma coisa com a parte de cima. Então, scale, Ctrl apertado e afunilei. Agora eu quero arredondar essa parte de cima, tá? Para ficar igual ao meu desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a poltrona aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então, eu pego ali meu round corner e vou clicar aqui em cima para deixar ele arredondado aí, tá vendo? Ficou tipo um pé palito, né? Acho que fica bem legal assim. Tem bastante a ver com a nossa poltrona. E aqui eu vou dar alguns ajustes agora de escala nele para ele ficar um pouco mais achatado, mais a ver com o projeto que a gente está desenhando. Ó, eu inseri a foto da nossa poltrona aqui, do croquis, só para a gente saber, né, e ter ideia de como vai ficar mais parecida assim. Então, alguns detalhezinhos para a gente ir ajustando. Tá? Eu copiei então o meu pé palito ali da frente para a lateral, tá? Para copiar, lembre-se, é só mover mais o Ctrl que ele já vai copiar. O mover e o Ctrl apertado, você afasta e ele já copia, tá bom? Agora eu vou desenhar aquela cinta, tá, pessoal? Mas antes eu vou dar uma leve rotacionada no pé, para ele ficar mais aqui indicado de acordo com o assento, tá? Ficar mais perpendicular aqui ao assento, nessa tangente. Então eu vou pegar a vista de cima e vou desenhar a minha cinta ali agora, tá bom? Aquela cintinha lateral que a gente tem, onde faz essa junção, né? Esse link entre o assento e o pé, ok? Então eu vou fazer um retângulo aqui e depois eu vou trabalhar com linhas, né? Com linhas curvas, para a gente criar esse efeito aí de plano, né? Que seria uma cinta abraçando. Então perceba como se a gente estivesse desenhando mesmo, modelando, né? Eu vou ajustando algumas escalas, algumas medidas, movimentando, aumentando uma parte, tem que aumentar. Porque assim, como a gente está trabalhando com coisas orgânicas, com formas orgânicas, às vezes ela não fica bem certinha. E o legal é que não fique bem certinha mesmo, porque o móvel hoje, você olhar ele no real, ele vai ter as suas imperfeições também, né? Ele não vai ser algo totalmente perfeito. Então é legal ter as imperfeições aí de assento,
dessa cinta, do tecido. Isso dá mais realidade ao nosso produto. Bom, achei que ficou ok, ficou legal. Vou copiar minha cinta então para o outro pé, tá? E daí tá ficando bem interessante, bem parecido com o nosso croquis. Bom, agora eu vou colocar a textura de tecido, né? Eu vou colocar esse couro aqui só pra gente testar, mas eu acho que eu vou colocar um tecido mesmo que é melhor. E depois disso, a gente vai salvar essa peça e nós vamos jogar lá pro Keyshot, tá? É o nosso app de renderização, nosso software aí de renderização que eu gosto de usar. Ele é bem intuitivo, bem fácil, você vai gostar. Eu vou fazer agora só um ajuste fino, tá? Na proporção geral da peça. Agora eu vou fazendo um ajuste fino, tá? A arte final dessa peça na modelagem, pra gente salvar ela e vamos jogar ela diretamente agora no renderizador. Bom, eu importei a peça aqui, vocês vão perceber, se você perdeu essa aula aqui de Keyshot, tá? Pode procurar aí nos meus vídeos que vai ter, até vou colocar aqui na descrição, o link para essa aula aí para você aprender mais sobre o Keyshot, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui essa madeira e eu vou testando como vai ficar. A gente pode editar tudo aqui, tá? As cores, a espessura, o tamanho do veio, para tudo, tá? As luzes. É um aplicativo bem interessante, bem legal, intuitivo, fácil de utilizar. Eu vou colocar alguns tecidos agora para a gente ir testando, para ver como é que vai ficar. E depois nós vamos fazer os renders e as imagens finais para a gente colocar na nossa apresentação. Bom, eu vou escolhendo o tecido aqui, a gente tem várias possibilidades. A gente consegue colocar fotos também de tecidos, de couro, de madeira, tudo aquilo que você guardar, você também consegue importar aqui no Keyshot. Eu achei que ficou legal nessa versão aqui, na madeira, mais escura assim, e com esse tipo de linho, né? Um pouco mais grosso, quase um buclê. E aqui eu vou colocar agora, ó, eu venho aqui em Environment, tá? E vou colocar agora esse, como se fosse um fundo de estúdio fotográfico. Vocês vão perceber que ele tem aquele fundo infinito, né? Aquela curva que faz assim. E a iluminação dele também é bem legal. Então eu vou trabalhar com esse tipo de fundo, tá bom? Pra gente renderizar a nossa imagem. Eu escolhi um tecido agora que eu achei que ficou mais interessante, mais bonito. Ele tem as fibras um pouco mais soltas, né? Ele aparece mais. E agora eu vou editar um pouquinho aqui, eu vou aumentar. Tá? Aqui do lado direito vocês percebem que tem o X e o Y, onde você consegue configurar o tamanho, né, da textura, tá bom? Eu acho que assim ficou bem legal. Tá? E eu vou fazer algumas vistas, tá? Vou fazer uma perspectiva, vou fazer uma vista mais superior. E como aqui atrás eu achei que essa parte ficou mais bonita, essa visão aqui das costas, eu vou fazer uma renderização pegando essa parte primeiro para mostrar os detalhes. Outra vista que eu vou fazer é nessa perspectiva frontal, tá? Essa aqui de trás do detalhe. E vou fazer uma vista um pouco mais superior, mostrando como se fosse uma planta baixa para a gente conseguir enxergar a curvatura da peça. Aqui vocês estão percebendo que ele está meio radial, né, a nossa textura. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar, vou aumentar um pouco, e vou mexer aqui, vou colocar box, tá bom? Vocês percebem que estava no UV lá, né? Então eu vou deixar aqui no box, que eu acredito que fica melhor, a definição melhor da textura, ó. Tá vendo? O tecido ficou mais bem encaixado na poltrona. Então eu vou criando algumas imagens, vou renderizar algumas, depois a gente vai jogar isso lá no Canva para conseguir editar a nossa apresentação, tá bom? Bom, estamos aqui no Canva já e eu queria mostrar essa apresentação para vocês, que foi a apresentação que eu fiz do Balanço Vela, que foi uma peça que foi para Milão, uma peça de premiação, e essa aqui foi a apresentação que eu montei para entrar no IF Design Awards, tá? Então vocês percebam que eu fiz algumas definições aqui, com essa pegada mesmo, né, voltada para questão náutica, que tem a ver com o design, que tem a ver com a peça. Então perceba, eu coloquei um fundo que lembra o mar, coloquei uma âncora,
coloquei uns croquis também, né? Coloquei as fotos da peça e também algumas dimensões, algumas especificações, algumas informações sobre o produto, né? Tem o conceito da peça, qual que é o intuito do projeto, o objetivo. Então isso é muito importante para constar isso na prancha, na nossa apresentação, porque é isso que vai deixar o projeto bem embasado, né? Vai deixar um projeto bonito. E também a gente pensar na questão da diagramação. Como que a gente pode diagramar isso para ficar algo fluido, não muito carregado, tá bom? Então aqui eu vou pegar minhas fotos daí, que eu fiz da poltrona, né, que a gente salvou, e vou inserir no meu Canva, tá? Você pode fazer o upload das suas fotos aqui, desse lado esquerdo, e eu vou montando agora a nossa apresentação. Também vou colocar os croquis, né, que a gente fez com a aquarela. Eu tirei algumas fotos em perspectiva, outras fotos mais chapadas, para a gente utilizar também aqui na nossa apresentação. Vou apagando então tudo isso que tem aqui já nessa imagem antiga. Você salva com outro nome, aqui em cima do lado direito, você pode salvar com outro nome, e ele já vai salvando automaticamente à medida que você vai trabalhando e você vai mexendo. Então eu vou inserir aqui essa verde que eu fiz e vou inserir nas outras também, tá? Ah, eu queria mostrar para vocês, eu vou dar o nome dela de manta, tá? Que manta é tipo é uma raia gigante, né? Eu achei que a linguagem ficou bem bacana, assim. E eu queria continuar com essa história do náutico, do marinho, né? Que eu acho muito bonito. E eu vou usar esse animal aqui como referência para nossa poltrona, que eu achei que a pegada dela, o desenho dela ficou bem próximo, né? Com os elementos bem próximos aí a essa raia. Eu sempre gosto de trabalhar com um design biofílico, né? Inspirado na natureza, nos elementos da natureza, então eu tenho muitas peças que eu tenho inspirações nos animais. E essa aqui vai ser mais uma delas. E eu acho bacana que a gente pode trabalhar elementos que vão deixar a nossa apresentação bem bonita, bem elegante. Agora eu vou escolher um background, tá? Um pano de fundo para a gente trabalhar. Eu acho que essa aqui é bonita, que ela tem bastante elementos. Tem a raia no meio, tem umas pedras lá atrás, tem o mar, as cores estão bem elegantes. E a gente pode trabalhar aqui, ó, nessa transparência, a gente pode deixar ela mais forte ou mais fraca, tá? Mais transparente ou não. Aí você pesquisando ali nas fotos do Canva, você vai perceber que você tem uma infinidade de opções, tanto de vídeos, fotos, elementos, designs que você pode utilizar na sua apresentação. Então seja bastante criativa e pegue coisas que vão enriquecer o seu projeto. Perceba o tanto de imagens, o tanto de quantas fotos bacanas tem a respeito da manta, né, dessa raia. Bom, escolhi essa aqui. Eu acho que tá bonito, ela tá leve, fluida, tem uns cores de verde, de azul, né, uns degradês. Eu acho que vai ficar bem interessante, bem bacana. Então eu vou usar como base esse fundo, tá? Agora eu vou editando, tirando esses elementos que não tem muito a ver com esse design, tá? E vou inserindo as outras fotos. Aqui a gente tem um negócio bem interessante, tá? Que é o removedor de fundo, né? O Background Remover. Você consegue tirar o fundo da sua foto, apenas com um clique. O bacana do Canva também, ele é um editor, né, em tempo real, você consegue congelar as imagens, botar para trás, para frente, a posição delas. Você consegue criar grupos, editar textos, fazer praticamente tudo, né, como se fosse um Photoshop, mas de uma forma bem mais intuitiva e muito mais fácil. Além de ter a versão gratuita também na internet. Eu vou inserir agora o meu croquis aqui, aquele que a gente fez com aquarela, tá? Porque eu vou explorar bastante esses elementos também do desenho à mão. Mas vocês vão perceber que eu não consigo apagar, tá, esse fundo, porque tem bastante elementos ali. Então o que a gente vai fazer é apagar com um pincel, tá? Como se fosse uma canetinha do Photoshop que a gente vai limpando o fundo, tá bom? Como a gente não conseguiu remover o fundo, nós vamos remover manualmente. Você clica lá no Remover, Background, e vem aqui e vai aparecer esse quadro onde você pode ir apagando aqui. Você pode editar a largura do pincel, né, o tamanho do pincel, e você vai apagando aquilo que você não for usar. É um trabalho manual, tá? Mas é um trabalho de precisão. Então, você consegue editar, né, como eu falei para vocês, a espessura, a largura do pincel.
né, o diâmetro ali dessa bolinha para a gente conseguir editar. E vai fazendo como se estivesse desenhando mesmo, tá? Circulando e volta, retirando os excessos, que vai dar tudo certo. E olha que bacana como está ficando a nossa montagem, tá, pessoal? O que é legal aqui do Canva, que a gente pode também, como eu falei para vocês, vocês conseguem editar e trancar, né? Deixar bloqueadas as fotos, né? Os textos, para você ter um controle melhor, tá? Porque às vezes você vai mexer numa coisa e mexe em outra também. Então a dica aqui é você travar, né? E agrupar as peças, tá? Você pode fazer isso com uma, com duas ou com todas as peças. Por exemplo, o fundo, se você não quer mexer nele, você já deixa ele travado e assim por diante. Então aqui eu vou mexendo agora nas configurações do texto, vou trabalhando com a fonte, uma fonte diferenciada, eu quero trabalhar, quero colocar uns elementos marinhos também, tá? Então aqui eu estou procurando agora uma faixa para eu colocar ali no nome manta, tá? Eu quero deixar um efeito ali no nome manta, tá bom? E você pode ir colocando elementos para deixar a cara da sua apresentação mais bonita, mais divertida, mais elegante, né? Então aqui a gente tem algas, conchas, vários elementos marinhos aí para você explorar. Claro, lembrando, né, sempre não utilizar muita coisa, não deixar muito pesado, porque o que vai chamar atenção mesmo é o seu projeto, né? O seu móvel, né? A sua poltrona, no caso aqui, os seus desenhos, tá? Então, usem apenas como detalhes, pecinhas pequenas, elementos mais posicionados. Aqui eu estou deixando essa concha aqui, que eu achei bonita, eu vou deixar ela com uma transparência um pouco maior. E vou escrever ali o conceito da peça, tá? Nessa parte onde tem essa concha. Então, marcando ali um ponto, né, como se fosse uma demarcação de um ponto ali onde a gente vai ter, chamando atenção para esse texto. Aqui nesse balãozinho também eu vou mexer na especificação, eu vou mudar ele. Ao invés daquele formato, eu vou colocar um outro formato, tá? Arredondado, porque eu acho que tem mais a ver com o nosso design aqui, com a nossa cara. E, e vou trabalhando ele. Você pode editar tudo, tá? A linha, o círculo, o balãozinho, o tamanho, a fonte que você está usando. Então, ele é bem livre para você editar o que você quiser. Eu mudei aqui agora a minha especificação, né? Eu deixei um balão também, só que mais elíptico, né? Não redondo. Eu acho que tem mais a ver com o desenho da nossa poltrona, né? Com a estética dela. E o que eu vou fazendo? Esses balõezinhos aqui vão ser minhas especificações. Então eu vou escrever como se fosse assim as informações gerais do produto, né? O pé em madeira torneada, o encosto estofado com tecido, né? Esse detalhe do pé que eu vou colocar a especificação. Também na cinta, onde tem aquela cinta de tecido ali, onde faz o encontro do pé com o estofado, também eu vou colocar a especificação. Então você vai puxando alguns balãozinhos, assim, algumas informações para a pessoa poder, na hora que for analisar o seu projeto, ela conseguir identificar os elementos desse projeto. Aqui eu encontrei essa concha que eu achei mais bonita e a gente pode também editar as cores dela, tá? Isso que é legal, você pode colocar o tom que você quiser. E o interessante no Canva é que ele já te deixa ali uma simulação, né? Ele já te sugere algumas cores que vão combinar com a sua paleta de cores do projeto que você está trabalhando. Então essa é a inteligência artificial do Canva trabalhando aí para te favorecer. Então, o que vocês acharam aí dessa versão? Aqui, aquela faixinha que eu falei para vocês, que é uma onda, né? Que eu achei, vou colocar aqui por trás do nome, para dar um movimento ali pro nome. O que vocês acharam dessa apresentação? Eu achei que ficou bem bacana. Agora eu vou tentar fazer uma outra um pouco diferente. Então, eu vou criar uma outra página aqui e vou inserir alguns elementos. Vocês vão perceber que no fundo eu já coloquei um degradê aqui legal, um degradê que tem um efeito de mar também, parece uma onda assim. E eu acho que combinou bastante com as cores da nossa poltrona, né? Desses azuis, acinzentados e o marrom também, tá? E a gente pode deixar o fundo, olha aí que legal, tá vendo? Ele tem um efeito meio de aquarelado também, né? Esse desenho, esse fundo. Ficou um background bem bonito. E valoriza muito daí o produto, tá? E vou procurando, outros elementos marinhos, né? Aqui eu achei essa concha que eu achei bem bonita, né? Como se fosse ali uma ostra. Vocês percebem ali que já aparece, né, uma especificação das cores, né, da paleta de cores, que tem a ver com o projeto, que vai mostrar e dar identidade para esse projeto. É que eu vou inserindo daí meus elementos de novo, fazendo toda aquela história, né, do figura e fundo, cortando fundo.
e vou desenhando, tá? Para a gente criar uma outra linguagem, uma outra comunicação para a nossa apresentação. Isso aqui são sugestões, tá, pessoal? O bacana é vocês irem treinando, testando e desenhando a de vocês, criando a própria apresentação de vocês, tá? Quanto mais você mexer no Canva, mais craque você vai ficar. Então vai ficando mais rápido, mais fácil. E é legal no Canva também que tem alguns elementos, alguns exemplos prontos já de apresentação que você pode utilizar também. E você só vai trocando daí as fotos, o texto, né? Mas ele já tem os presets prontos. Isso é muito bacana e facilita muito a vida da gente. Então eu vou inserindo aqui, eu coloquei agora esse cardume aqui com esses peixinhos aqui embaixo para dar um efeito legal. Tá parecendo até como se fosse um fóssil, alguma coisa assim. Vou procurar alguns outros. Eu acho que o equilíbrio tá bacana. Nós temos a poltrona, o detalhe ali do pé, a concha em cima, os peixinhos. Eu achei que tá desequilibrado aqui, ó. Então a ideia é eu colocar esse coral aqui no meio, onde vai equilibrar o meu desenho, tá? Vai equilibrar a minha composição. Vou mudar a cor também, deixar esse marrom aqui, quase um ouro velho, assim. Eu acho que ficou bonito, né? Combinou com os pés de madeira. E eu acho que está bem legal essa apresentação. Ela é uma apresentação mais artística, assim, que você pode mesclar também com uma apresentação mais técnica, com medidas, especificações, a perspectiva, e você pode inserir alguns elementos também do AutoCAD, como as medidas das peças, né, certinho. E aqui você cria uma página com uma perspectiva, né, com uma apresentação mais artística também, tá? Demonstra que você tem um domínio de várias ferramentas. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu gostei muito dessa apresentação. Eu acho que ela está combinando bastante com o design da nossa peça. E também é legal que a gente pode editar a foto aqui, né? Trabalhar com contraste, com cores, soltar mais e editar isso do jeito que você quiser. Eu fiquei muito feliz com a nossa apresentação e acho que ficou bem bacana. O que vocês acharam? Deixem nos comentários embaixo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Toque no sininho de notificações para você ficar por dentro das novidades. E também eu estou deixando aqui um e-book para você, um e-book exclusivo sobre termoestética, uma matéria que não foi abordada ainda, mas eu conto aqui para você como é que eu chego nos resultados dos meus projetos, dos meus croquis, do meu design, tá? Passo a passo para você como funciona isso, tá bom? Se você não é inscrito ainda no nosso curso também, Croquis do Zero ao Profissional, o link está aqui na descrição, beleza? Então te vejo na próxima. Tchau, tchau!